Boa noite a todos e a todas. Rogamos a Jesus e a espiritualidade amiga que seja conosco, permitindo a conexão de pensamentos, permitindo a conexões de corações no bem. Durante esses momentos que estamos em casa, que estamos reclusos, mas não isolados. Somos agradecidos por este meio de comunicação que é facilitador deste encontro, como a plataforma de nossos corações, pois é essa que nos mantém conectados com o nosso Pai Divino. Essa live faz parte das atividades online da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiôerê, pertencente à 11ª URI, com sede em Campo Mourão. E eu gostaria de convidar aqueles que tiverem o Evangelho segundo o Espiritismo e quiserem acompanhar, nosso estudo de hoje será o capítulo 9, o item 6. E o capítulo 9 de Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz duas das bem-aventuranças do Sermão do Monte, que é: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus 5:5. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. E essas duas bem-aventuranças, ditas por Jesus no Sermão do Monte, elas não encontram na sequência, como a gente podemos perceber, uma é a 5:5 e a outra é a 5:9. E isso já é um ponto interessante. No livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos, no capítulo 11, Sermão do Monte, nos traz que na época de Jesus não conseguimos entender essas promessas, as bem-aventuranças, porque elas não tinham caráter presentistas, elas não tinham caráter para aquele momento. Está assim no livro Boa Nova. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. O ensino do Mestre, em toda sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. É por isso que as mensagens de Jesus, elas não têm épocas. Em qualquer situação, em qualquer circunstâncias, elas são encaixadas. Como dissemos no início, atentaremos hoje para a instrução dos Espíritos, o item 6, afabilidade e doçura. E quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo e quiser acompanhar, vamos fazer a leitura deste item. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas.
O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, doirada quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertence ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: eu sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmentem. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se podem enganar os homens pelas aparências, não podem enganar a Deus. Espírito Lázaro, Paris, 1861. E o significado de afabilidade é qualidade ou comportamento de quem é afável, atributo de quem é cortês, delicado, benevolência, cortesia, amabilidade. E, por sua vez, o significado da palavra benevolência: bondade de ânimo para com algo ou alguém. Expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, que demonstra afeto e estima em relação a outra pessoa. Significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas, revelando empatia. Jesus faz lei nas qualidades de mansuetude, moderação, brandura, afabilidade e paciência. E condena, neste capítulo 9, a cólera, a violência e qualquer expressão descortês. Na mensagem de Lázaro, ele nos diz que a afabilidade e a doçura se originam da benevolência, boa vontade, bondade com alguém, que por sua vez é fruto do amor ao próximo. Em O Livro dos Espíritos, na questão 886, nós temos uma pergunta que muitos irão se recordar. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Esse foi o questionamento que Allan Kardec fez aos espíritos. E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso significa que não basta ter atitudes exteriores de boa educação, de gestos e atitudes suaves, ser afável no falar, se são resultados de treinamentos sociais, aparências de uma boa educação e de boa índole. Mateus 15:11 tem a seguinte frase: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é
o que contamina o homem. E Mateus, também chamado Levi, é filho de Alfeu, e antes de ser chamado para seguir Jesus, Mateus era um coletor de impostos do povo hebreu. Durante a dominação romana, no livro Boa Nova, no capítulo 11, Sermão do Monte, em uma linda mensagem, Humberto de Campos nos assegura que Mateus sabia muito bem essa lição. Quem deseja ser afável e suave nos relacionamentos com os outros precisa cultivar o amor ao próximo, para com ele ter boa vontade com seus erros, suas imperfeições e as suas dificuldades. Evidente que a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter-se entre eles a concórdia e a união. Nós temos de um lado a ofensa e do outro lado a lei de amor e caridade. E no comentário de Allan Kardec da questão 886, ele nos diz assim: o amor e a caridade são o cumprimento da lei de justiça. E aí nós recordamos os atributos de Deus, bom e justo, porque não tem como ser justo sem ser bom, e não tem como ser bom sem ser justo. Por isso que a lei de amor e caridade são cumprimentos da lei de justiça. E Kardec continua: a caridade, segundo Jesus, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. São bem-aventurados os que, se esforçando por compreender e aceitar todas as pessoas como são, querendo para elas o que de melhor for possível, usando de benevolência para com suas faltas e omissões, tiver sempre atitudes de delicadeza e de afabilidade em todos os relacionamentos. Assim, Lázaro censura os que usam de uma máscara para o uso externo, uma roupagem, cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas, mas que na menor contrariedade, quando alguém consegue tocar o calcanhar de Aquiles, mostra-se como são por dentro, nas reações violentas que manifestam. Cresci ouvindo uma expressão dita por minha avó materna, que já se encontra no plano espiritual: por fora, boa viola, por dentro, bom pão bolorento. E ele cita: os que em casa são tirano dos familiares, agressivos, incapazes de gesto de delicadeza, mas fora do lar apresenta-se de forma bem educada, no falar, no ouvir, afáveis e suaves. São pessoas dominadas pela hipocrisia, afastando-se cada vez mais da autenticidade, que é a qualidade do autêntico. No amar ao próximo como a si mesmo, está implícita a ideia de que o amor a si próprio existe em cada um de nós, e assim Deus nos fez. O que não está dentro da vontade divina é o orgulho e o egoísmo. Esse amor exacerbado que só enxerga as suas necessidades, colocando-se no centro de tudo e de todos. E aí encontramos três posturas: da passividade, da proatividade e da reatividade. A passividade é imatura e egóica. Eu desejo algo ou alguém para resolver os meus problemas, quer soluções mágicas ou miraculosas.
E o resultado da passividade é acomoda-se, o comodismo. A reatividade, por sua vez, também é imatura e egóica. Revolta-se e desespera-se com os problemas, rebelando-se contra os mesmos. E o resultado? Reage. Já a proatividade é madura, com competência, atitude de aceitação e serenidade. Frente a um problema, medita. Por que estou nessa situação? O que este problema quer dizer? Como posso agir para me libertar? Esse é o caminho que devemos seguir. O da proatividade. Na capa da revista Reformador deste mês, temos a seguinte frase: a peste moderna, o novo coronavírus, tem missão reeducativa. Para libertar-nos do orgulho e do egoísmo, precisamos nos conhecer, aceitar as pequenas coisas boas que temos, bem como aceitar as nossas imperfeições, considerando que somos espíritos em evolução. Todavia, não podemos, por amor a nós, conformarmos com as poucas coisas boas e as muitas imperfeições que temos, pois estamos reencarnando tantas vezes quantas forem necessárias na Terra para desenvolver nosso potencial divino e melhorarmos-nos perseverantemente. Olhe, que oportunidade estamos tendo neste momento da nossa existência. No livro Pelos Caminhos de Jesus, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 3, ela traz a Magna Carta, na qual ela refere-se ao Sermão do Monte com as seguintes palavras: aquela, porém, era uma carta de alforria lavrada em decretos de amor e de paz. Nós nos libertamos ao adotar essa postura de afabilidade e doçura. O ato de violência acaba nos escravizando, porque sempre teremos que lidar com ele depois. Só através da mudança da postura que escraviza que passamos a ser filhos e ser herdeiros de Deus. E é com essa reeducação que nós nos libertaremos. A nossa transformação moral. Muitos chegam ao centro espírita à procura de resolver o seu problema, mas não querem a transformação moral. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Assim, o aceite do como somos é apenas o primeiro passo para o uso do livre-arbítrio. Continuarmos nessa existência nosso processo evolutivo. Para que isso aconteça, precisamos ser honestos e sinceros para conosco, nos enxergando o mais real possível, a fim de reformar nosso caráter, reprimindo nossas más tendências, melhorando o que já temos de bom e permanecendo no caminho do progresso,
difícil, lento, mas sempre progresso. Se faz necessário fazermos algumas perguntas que cada um de nós tem as respostas. Como eu tenho tratado aqueles que estão ao meu lado na convivência familiar? Como eu tenho tratado os meus colegas de profissão ou trabalho voluntário? Como eu tenho tratado o próximo mais próximo de mim? A honestidade e a sinceridade conosco nos leva a ser autênticos, a nos apresentarmos a todos como somos, imperfeitos sim, mas esforçando-nos para melhorarmos a cada dia. Esse esforço aparece quando, sentindo o impulso, uma vontade de agredir ou de revidar, controlamo-nos. Aí não é hipocrisia. Independente dos outros perceberem ou não nosso esforço de bem proceder. É uma agressão a alguém que foi sentida, pensada, mas não realizada. Foi uma vitória que, por certo, estimulará outras vitórias, até que não haja mais a necessidade do raciocínio para reprimi-la, pois estará eliminada do nosso interior. A disciplina logo torna-se qualidade moral. Penso que o dia em que maior número de pessoas agir de forma autêntica, consigo mesmo e com os demais, inspirando confiança uns nos outros, originando respeito mútuo aos deveres e direitos de cada um, a Terra estará bem mais próxima de se tornar um mundo regenerado. Só pode dar amor quem o tem. Partindo, pois, do amor que sentimos por nós mesmos, podemos amar ao próximo. E assim termina Lázaro sua mensagem. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. No livro Escrino de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nos traz a seguinte mensagem: afabilidade e doçura. No exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia. Compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalhes teus ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Não será com o elogio público ou com a acusação aberta que ajudarás ao companheiro. Quase sempre, o louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa, habitualmente, é uma crueldade.
Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável, para compreender e ajudar usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Auxilia o pântano e receberás a terra fecunda. Purifica a fonte poluída e recolherás a água potável. Selecione um barro escuro e encontrarás argila preciosa ao teu vaso. Ajuda a sementeira frágil e terás a colheita feliz de amanhã. Lavra a pedra e terás valiosas utilidades. Aperfeiçoa a madeira bruta e exibirás preciosas peças de beleza e enriquecimento. Não desprezes o cascalho contundente, e nele identificará a existência do ouro. Assim também não fujas à dor, porque a dor, bem aproveitada, é instrumento divino, através do qual verte para nós, outros, a corrente dos recursos celestiais. Se desejas realização e vitória, dons e talentos no campo da própria vida, não te esqueças da necessidade de simpatia. Ajuda a todos. Busque entender tudo e tudo respeitar. E com o tempo, perceberás que todos virão ao teu encontro, estendendo-te amparo e compreensão, para que subas livremente à grandeza da vida maior. Queridos amigos, meu muito obrigada pela companhia de cada um. A Sociedade Espírita Allan Kardec, obrigada pela oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Que Jesus e a espiritualidade amiga seja conosco, hoje e sempre. E continuando o calendário de live, no próximo sábado, teremos aqui, às 21 horas, a presença do José Luiz Moreira Filho. Fique com Deus. Boa noite.